Uma escrava grávida de 7 meses esbarrou sem querer na patroa e foi castigada sem piedade. Mandaram ela trabalhar na colheita de café sob sol escaldante por 5 horas seguidas até que ela desmaiou nos campos. O bebê nasceu prematuro em condições terríveis, mas quando a recém-nascida finalmente chorou, uma luz prateada dourada sobrenatural começou a emanar do corpinho dela. E o que aconteceu depois transformou completamente aquela fazenda de horrores. Essa história real do Brasil imperial é de arrepiar. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras emocionantes e impactantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Vem com a gente nessa jornada. A Fazenda Estrela do Sul erguia-se imponente nas terras férteis do Vale do Paraíba Paulista em outubro de 1881, suas extensas plantações de café estendendo-se até onde os olhos alcançavam, manchas verde escuras cobrindo colinas suaves que caracterizavam a região mais rica do Império do Brasil naquele momento. Era propriedade do barão Augusto de Bragança e Castro, homem de 53 anos cuja família acumulara fortuna obscena através de 3 gerações de exploração implacável da terra e dos seres humanos que a trabalhavam. O barão governava seus domínios com mistura peculiar de refinamento cultural, ele viajara pela Europa, colecionava obras de arte, citava filósofos franceses, e crueldade sistemática que aplicava aos 450 escravizados sob seu controle. O que tornava Barão Augusto particularmente perigoso não era a violência explosiva mas frieza calculista. Ele havia estudado a administração de propriedades agrícolas em Paris, e aplicava princípios científicos à gestão de escravizados da mesma forma que aplicaria a rotação de culturas ou seleção de sementes. Havia tabelas detalhadas categorizando transgressões e punições correspondentes, sistema de recompensas mínimas para bom comportamento, e registros meticulosos de produtividade de cada trabalhador. Era a crueldade industrializada, transformada de paixão em processo, e portanto muito mais devastadora que simples brutalidade impulsiva. Entre os 450 escravizados estava Helena, mulher de 25 anos grávida de 7 meses, cuja história era tragédia comum demais naquele sistema brutal. Ela nascerá na fazenda, filha de Sebastiana que morrera de exaustão quando Helena tinha 9 anos. A menina crescerá trabalhando primeiro ajudando nas cozinhas, depois como mucama servindo diretamente na casa grande, posição que era simultaneamente privilégio relativo e perigo constante devido à proximidade com caprichos da família senhorial. Helena era conhecida por inteligência aguçada, havia aprendido a ler secretamente observando aulas dos filhos do barão, e dignidade quieta que nenhuma quantidade de brutalidade conseguirá extinguir completamente. O pai do bebê que Helena carregava era mistério que ela guardava com determinação férrea, recusando-se a revelar mesmo quando ameaçada com punições severas. Havia especulação intensa, alguns sussurravam que era filho do próprio barão, resultado de violação que todos conheciam mas ninguém mencionava abertamente. Outros falavam de Alexandre, jovem escravizado de 28 anos que trabalhava como carpinteiro e que era visto ocasionalmente conversando com Helena quando pensavam que supervisores não observavam. Mas Helena mantinha silêncio, e esse silêncio irritava profundamente Baronesa Leopoldina, esposa do barão, mulher de 49 anos cuja própria fertilidade declinante a tornará obsessivamente interessada em controlar gravidez de outras mulheres. Foi em manhã de quarta-feira, 19 de outubro de 1881, que incidente aconteceu que mudaria tudo. Helena estava servindo café da manhã na sala de jantar elaborada da Casa Grande, movendo-se com cuidado extra que gravidez de 7 meses exigia enquanto carregava a bandeja pesada de prata com bule de café quente, xícaras de porcelana fina, açucareiro e cremeira. Seu ventre volumoso tornava equilíbrio difícil, e quando passou perto da cadeira de Baronesa Leopoldina, borda da bandeja bateu levemente no ombro da senhora. Não foi colisão significativa, apenas toque que não derramou nada, não danificou nada, mas Leopoldina viu oportunidade. Sua desastrada. Leopoldina gritou, levantando-se dramaticamente como se tivesse sido gravemente ferida. Você bateu em mim. Olhe para você, grande como vaca, tropeçando por toda parte sem cuidado. A gravidez não é desculpa para a incompetência. Helena imediatamente se desculpou, abaixando cabeça submissamente.
Perdão, senhora. Foi acidente. Não houve intenção de. Mas Leopoldina estava além de razão. Anos de frustração sobre própria infertilidade crescente encontrando alvo conveniente em mulher grávida cuja fertilidade era lembrete doloroso do que Leopoldina estava perdendo. Acidente. Leopoldina repetiu, voz subindo com cada palavra. Acidente é quando acontece uma vez. Mas você está constantemente desajeitada, constantemente no caminho com essa barriga enorme. Precisa aprender lição sobre cuidado, sobre seu lugar nesta casa. Ela virou-se para marido, que estava lendo jornal no outro extremo da mesa longa. Augusto, esta escrava precisa ser disciplinada. Ordene punição apropriada imediatamente. Barão Augusto baixou o jornal lentamente, olhando de esposa claramente agitada para Helena visivelmente grávida para a bandeja que permanecia perfeitamente equilibrada apesar de suposto acidente. Sua expressão era difícil de ler, não compaixão certamente, mas talvez cálculo pragmático. Leopoldina, ela está grávida de 7 meses. Punição física direta seria arriscada para a criança que representa investimento futuro significativo. Era lógica fria e mercenária, mas pelo menos lógica que oferecia alguma proteção a Helena. Mas Leopoldina não estava satisfeita com pragmatismo frio. Então você sugere que ela escape sem consequências? Que outras pensem que gravidez é escudo contra a disciplina necessária? Absolutamente não. Se não pode ser açoitada, há outras formas de ensinar lição. Mande ela para trabalho pesado. Campos de café. Sob supervisão de Sebastião. Sebastião era feitor particularmente brutal, homem de 38 anos conhecido em toda a fazenda por crueldade que ia além mesmo de padrões normalmente aceitos em sistema brutal. Menção de seu nome fez Helena empalidecer visivelmente, mas ela não protestou em voz alta porque sabia que protesto apenas pioraria a situação. Barão Augusto considerou por momento, pesando opções, depois acenou. Muito bem. Helena, você está removida de serviço doméstico. Vai para campos de café, trabalho de colheita sob supervisão de Sebastião, começando imediatamente e continuando até criança nascer. Talvez trabalho físico ensine cuidado que serviço leve claramente não ensinou. Era sentença brutal e potencialmente fatal. Colheita de café exigia horas curvadas sob sol, carregando cestos pesados de grãos, movendo-se constantemente através de terreno irregular. Para a mulher grávida de 7 meses, era esforço que poderia facilmente resultar em parto prematuro, dano ao bebê, até morte de ambos. Helena abriu boca para suplicar reconsideração, então fechou, reconhecendo futilidade. Ela abaixou cabeça em aceitação silenciosa mesmo quando lágrimas começaram a formar em olhos. Lágrimas que forçou de volta através de pura força de vontade porque mostrar fraqueza apenas daria satisfação a Leopoldina. Sebastiana, mãe adotiva de Helena, não relacionada biologicamente mas que cuidara da menina após morte da mãe biológica, estava trabalhando na lavanderia quando ouviu notícia. Ela largou roupa que estava lavando e correu para a sala de jantar. Dignidade e protocolo esquecidos em pânico maternal absoluto. Senhora baronesa, por favor, ela implorou, caindo de joelhos diante de Leopoldina. Helena está no 7º mês de gravidez. Trabalho nos campos vai matá-la. Vai matar bebê. Por favor, tenha piedade. Eu trabalho dobrado, triplo para compensar qualquer erro que cometeu, mas por favor não a mande para campos em condição dela. Mas Leopoldina, sentindo poder nas súplicas de Sebastiana, apenas sorriu, sorriso frio sem humor que não alcançava olhos. Decisão está tomada, Sebastiana. E se você interferir novamente, se questionar minha autoridade mais uma vez, você se junta a ela nos campos. Agora volte para a lavanderia antes que eu perca a paciência completamente e ordene que ambas sejam chicoteadas além de transferência de trabalho. Sebastiana olhou para Helena com desespero, depois para Barão esperando que ele interviesse, mas ele simplesmente voltou a atenção para o jornal, indicando claramente que considerava assunto encerrado. Helena foi escoltada para campos de café naquela mesma manhã, dada apenas chapéu de palha desgastado como proteção contra sol que já fazia ar tremer de calor mesmo às 9 horas. Sebastião, o feitor,
A recebeu com um sorriso que era mais ameaça que boas-vindas. Então a mucama delicada vem aprender trabalho real. Ele disse, voz carregada de desprezo. Gravidez não compra tratamento especial aqui. Você colhe café como todos os outros, carrega cestos como todos os outros, trabalha mesmo ritmo. Entendido. Helena acenou, não confiando em própria voz para responder sem quebrar. O trabalho começou imediatamente. Helena foi posicionada em fileira de cafeeiros carregados de grãos vermelhos maduros, dada cesto grande que deveria encher repetidamente ao longo do dia. Técnica exigia curvar-se constantemente para alcançar galhos mais baixos, esticar-se para galhos mais altos, movimento repetitivo de colher grão após grão enquanto o sol escalava céu e temperatura aumentava. Para trabalhadores experientes e fisicamente aptos, era trabalho extenuante. Para a mulher grávida de 7 meses sem experiência em trabalho de campo, era tortura sistemática. Helena aguentou por primeira hora através de pura determinação, recusando-se a dar satisfação a Sebastião de vê-la falhar imediatamente. Mas conforme manhã progredia, corpo começou a protestar de formas que não podia ignorar. Costas doíam de curvar-se constantemente com peso extra de gravidez. Pés inchavam dentro de sapatos que já estavam apertados antes de começar trabalho físico intenso. E mais alarmante, começou a sentir contrações. Não contrações de trabalho de parto, mas tensão uterina que era aviso de que corpo estava sob estresse excessivo. Por volta do meio-dia, 3 horas após começar, Helena estava claramente em sofrimento. Rosto estava pálido apesar de calor, suor não apenas de esforço mas de algo mais preocupante, respiração vindo em ofegadas curtas. Alexandre, o carpinteiro que muitos suspeitavam ser pai do bebê, estava trabalhando em reparo de cerca próximo e viu condição de Helena. Ele aproximou-se de Sebastião com cuidado, sabendo que Feitor podia interpretar qualquer coisa como insubordinação. Senhor Sebastião, Alexandre disse respeitosamente, Helena parece muito doente. Talvez devesse descansar, beber água. Mas Sebastião o cortou com voz cortante como chicote. Ela trabalha até eu dizer que pode parar. E você volta para a própria tarefa antes que eu encontre razão para puni-lo por preguiça. Alexandre hesitou, olhando para Helena com preocupação óbvia, mas finalmente voltou para trabalho porque resistência aberta apenas resultaria em punição que ajudaria ninguém. E Helena continuou colhendo café, cada movimento tornando-se mais difícil, mais doloroso, mais perigoso conforme corpo aproximava-se de limite de resistência. Foi às 2 da tarde, 5 horas após começar trabalho brutal, que Helena finalmente desmoronou. Ela estava se curvando para alcançar galho baixo carregado de grãos quando contração forte, não aviso mas coisa real, atravessou o abdômen com intensidade que a fez ofegar. Cesto caiu de mãos, grãos de café espalhando-se pelo chão, e ela cambaleou, tentando ficar de pé mas pernas não obedecendo. Ela caiu de joelhos, então para lado, corpo curvando-se instintivamente ao redor de ventre em tentativa de proteger bebê de qualquer coisa que estava acontecendo. Grito de Helena trouxe outros trabalhadores correndo, incluindo Alexandre que largou ferramentas e correu sem se importar com consequências. Ele encontrou Helena deitada no chão entre fileiras de café, claramente em agonia, mãos apertando o ventre enquanto outra contração, definitivamente contração de trabalho de parto agora, rasgava através dela. O bebê, ela conseguiu dizer entre dentes cerrados, o bebê está vindo. É cedo demais. Deus, é cedo demais. Sebastião chegou momentos depois, irritação inicial dando lugar a algo próximo de alarme quando viu sangue começando a manchar saia de Helena, sinal de que algo estava seriamente errado. Ele podia ser brutal mas não era estúpido, e reconhecia emergência médica quando via. Levem ela para a enfermaria, ele ordenou relutantemente. E mandem buscar tia generosa imediatamente. Ele hesitou, fazendo cálculo sobre quanto problemas estaria se parto desse errado. Mandem mensageiro buscar Dr. Otávio da Vila. Rápido! Helena foi carregada por Alexandre e outro homem, cada contração fazendo-a gritar involuntariamente enquanto o corpo tentava expelir bebê que era prematuro demais, em condições que eram erradas demais. A enfermaria da fazenda era construção modesta nos fundos da propriedade,
6 camas, suprimentos médicos básicos, pouca proteção real contra calor ou insetos. Mas era melhor que dar à luz no campo aberto entre cafeeiros. Tia Generosa, parteira não oficial da fazenda aos 64 anos, chegou antes mesmo de Helena ser colocada em cama. Um exame rápido confirmou piores medos. Trabalho de parto prematuro induzido por estresse físico extremo. Generosa disse em voz baixa, tentando não alarmar Helena mais que já estava. Bebê está em posição errada, não completamente virado. E mãe está exausta, desidratada, corpo já no limite antes que trabalho de parto começasse. Isso vai ser difícil. Muito difícil. Ela olhou para Alexandre, vendo preocupação óbvia em rosto dele. Você é pai? Ela perguntou diretamente. Alexandre hesitou, depois acenou lentamente. Sim, sou. Ela vai ficar bem? Bebê vai sobreviver. Generosa não ofereceu garantias falsas. Não sei. Depende de quanto dano foi feito por 5 horas sob sol sem água ou descanso. Depende de quão forte bebê é apesar de ser prematuro. Depende de... Ela parou, não querendo dizer depende de sorte porque sorte era mercadoria rara para escravizados. Vamos fazer tudo o que podemos. Mas você deveria rezar. Rezar muito. Alexandre acenou, voltando para canto da enfermaria onde caiu de joelhos e começou a murmurar orações que mãe dele ensinara décadas atrás. Orações misturando catolicismo com crenças africanas que trouxera de avós que conheceram liberdade antes de serem roubados e transportados através de oceano. Dr. Otávio Mendes chegou 1 hora depois, tendo cavalgado furiosamente de vila após receber mensageiro urgente. Ele era homem de 46 anos, médico há 21, com vasta experiência em complicações de gravidez particularmente entre escravizadas que frequentemente enfrentavam condições impossíveis. Seu exame de Helena confirmou e expandiu o diagnóstico de Generosa. Trabalho de parto prematuro, bebê em posição oblíqua, mãe severamente desidratada e exausta, e... Ele fez pausa, pressionando o estetoscópio contra a ventre de Helena e ouvindo atentamente. Batimento cardíaco do bebê está fraco. Muito fraco. Criança está em sofrimento. O que podemos fazer? Alexandre perguntou, voz quebrada de medo e desespero. Otávio olhou de Helena para Alexandre, depois para Generosa. Vou tentar virar bebê manualmente. Procedimento doloroso mas necessário. E então rezamos que trabalho de parto progrida rapidamente porque quanto mais tempo o bebê fica em útero sob estresse, menor chance de sobrevivência. Se trabalho de parto não progredir. Ele não terminou frase, mas implicação era clara. Cesariana seria necessária, procedimento que quase sempre matava a mãe. Otávio começou tentativa de virar bebê manualmente, processo que era essencialmente tortura para Helena já sofrendo através de contrações de trabalho de parto prematuro. Ele pressionava mãos contra a ventre dela, empurrando e manipulando tentando guiar bebê em posição melhor, cada movimento causando dor que fazia Helena gritar. Alexandre segurava a mão dela, sussurrando palavras de encorajamento mesmo quando próprias lágrimas escorriam por rosto. Você é forte, ele dizia repetidamente. Mais forte que qualquer um que conheço. Você consegue. Nossa filha precisa de você. Eu preciso de você. Após 20 minutos de manipulação que pareceram eternidade, Otávio finalmente sentiu o bebê virar. Consegui, ele anunciou, exaustão e triunfo misturados em voz. Bebê está em posição cefálica agora, cabeça para baixo, como deveria estar. Isso melhora as chances significativamente. Mas Helena, ele olhou diretamente para ela, garantindo que entendia. Você vai precisar empurrar. Empurrar com força que não sabia que tinha. Este bebê precisa sair logo ou chances de sobrevivência caem a cada minuto. Helena, exausta além de qualquer coisa que experimentara, acenou fraca. Vou fazer, ela sussurrou. Por minha filha. Vou fazer qualquer coisa. E quando próxima contração veio, ondas de dor tão intensas que faziam anteriores parecerem meros desconfortos, ela empurrou. Empurrou com toda a força restante em corpo que já estava além de esgotado. Empurrou através de dor que fazia a visão escurecer nas bordas,
empurrou porque a alternativa era impensável. O trabalho de parto progrediu com velocidade agonizante. Contrações vinham fortes e frequentes, mas progresso era lento porque Helena estava tão enfraquecida e bebê tão pequeno. 1 hora passou, depois 2, depois 3. Otávio monitorava constantemente batimento cardíaco fetal, tornando-se mais preocupado conforme som enfraquecia. Bebê está ficando sem oxigênio, ele finalmente admitiu. Se não nascer nos próximos 30 minutos, vou ter que fazer cesariana para dar qualquer chance de sobrevivência. Helena, você entende o que isso significa? Ela acenou, entendendo perfeitamente. Procedimento provavelmente a mataria, mas salvaria bebê. Faça o que precisar, Helena disse com voz surpreendentemente firme dadas circunstâncias. Salve minha filha. Prometa-me. Não importa o que aconteça comigo, salve ela. Alexandre soluçou abertamente, apertando mão de Helena. Não fale assim. Você vai sobreviver. Ambas vão. Tem que ser assim. Mas Helena olhou para ele com olhos que já aceitaram possibilidade de morte. Se eu não sobreviver, ela disse calmamente, cuide dela. Diga que a amei mais que vida. Diga que dei tudo para que pudesse existir. Prometa. Alexandre prometeu através de lágrimas, e então Helena reuniu força final. Nas próximas 3 contrações, ela empurrou com esforço que rasgou o grito de garganta, empurrou até sentir como se corpo fosse rasgar-se ao meio, empurrou com conhecimento de que poderia ser últimas ações de vida. E milagrosamente, funcionou. Cabeça do bebê coroou, depois emergiu em rache de fluidos, e Otávio trabalhou rapidamente para guiar resto de corpo pequeno para fora. Bebê saiu às 6h34 da tarde em 19 de outubro de 1881, exatamente 8h34 após Helena começar trabalho brutal que induzira parto prematuro. A criança estava completamente imóvel, coberta de sangue e vernix, pele com tom azulado que indicava a falta de oxigênio. Otávio cortou o cordão rapidamente, limpou boca e nariz, virou o bebê de cabeça para baixo e deu tapas firmes nas costas. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Nada. O silêncio na enfermaria era absoluto, todos presentes prendendo respiração. Alexandre rezava em voz alta agora, palavras caindo uma sobre outra. Generosa tinha olhos fechados, lábios se movendo em oração silenciosa. E Helena, ainda consciente mas fraquejando rapidamente, observava com olhos que imploravam por milagre. Otávio tentou novamente, desta vez usando técnica diferente, respiração boca a boca que recentemente aprenderá de colega que estudará em Paris. Ele cobriu boca e nariz minúsculos do bebê com própria boca, soprou gentilmente, esperou, soprou novamente. E então, milagre dos milagres, bebê ofegou. Pequeno peito expandiu, boca abriu, e choro encheu o ar. Fraco primeiro, mal mais que miau de gatinho, mas fortalecendo conforme segundos passavam, tornando-se afirmação vigorosa de vida nova entrando em mundo que quase a negara. É menina! Otávio gritou, alegria explodindo através de exaustão profissional. E está viva, pequena, prematura, mas viva. Ele envolveu o bebê em pano limpo rapidamente, esfregando gentilmente para estimular circulação e aquecê-la. E foi naquele momento, conforme ele segurava a criança recém-nascida que sobrevivera contra probabilidades impossíveis, que algo extraordinário aconteceu. Luz começou a emanar do bebê, não reflexo de lamparina ou vela, mas luminosidade que vinha da própria criança, brilho prateado dourado que preenchia a enfermaria com calor gentil. A luz não era ofuscante, mas era inegável, impossível de racionalizar como truque de visão ou ilusão. Todos presentes viram Otávio segurando o bebê, Generosa ao lado dele, Alexandre congelado em oração, até Helena que estava perdendo consciência de perda de sangue pós-parto. E com luz veio sensação que pressionava contra a pele. Paz profunda, como se todo o sofrimento de últimas horas estivesse sendo reconhecido e de alguma forma transformado em algo próximo de sagrado. Meu Deus, Otávio sussurrou, homem de ciência completamente sem explicação para fenômeno testemunhando. Generosa caiu de joelhos, voz emergindo em canto baixo que era metade oração católica.
metade invocação em língua africana que aprenderá de avó. Alexandre rastejou para mais perto, olhando para a filha que brilhava com admiração misturada com medo apropriado. E Helena, com últimas reservas de consciência, sorriu, sorriso de paz pura apesar de dor e exaustão. Ela é especial, Helena sussurrou. Sempre soube, desde primeira vez que senti ela mexer, soube que era diferente. E agora, todos sabem. A luz durou aproximadamente 2 minutos, depois gradualmente desvaneceu-se deixando o bebê parecendo completamente normal. Pequena, prematura, mas não mais brilhando. Mas transformação que causará em testemunhas era permanente. Otávio, que vira centenas de nascimentos, sabia sem dúvida que testemunhara algo além de experiência médica normal. Generosa, parteira há mais de 40 anos, reconhecia sinal quando via. E Alexandre olhava para a filha com admiração que transcendia amor paternal normal, vendo nela algo que não podia nomear mas que reconhecia como profundamente significativo. Otávio trouxe bebê para Helena, colocando criança minúscula em braços de mãe quase inconsciente. Helena olhou para a filha, rosto tão pequeno que cabia na palma de mão, olhos fechados, respiração delicada, e lágrimas escorreram. Minha filha, ela sussurrou. Minha preciosa filha. Você lutou tanto para estar aqui. E você é perfeita. Ela tocou a bochecha do bebê gentilmente, e naquele toque houve momento de conexão que parecia parar tempo. Mãe e filha, unidas através de provação que deveria tê-las matado mas que de alguma forma as trouxera a este momento de paz tranquila. Mas paz foi interrompida por alarme súbito. Helena, que estivera consciente e coerente momentos antes, de repente ficou pálida, olhos revirando. Otávio pegou o bebê rapidamente e entregou para a Generosa. Depois virou a atenção para Helena. O que viu o alarmou profundamente. Sangramento pós-parto que deveria ter diminuído estava acelerando, encharcando lençóis sob Helena em ritmo que era definitivamente anormal. Hemorragia pós-parto, Otávio diagnosticou, já pressionando mãos contra o abdômen de Helena tentando estimular o útero a contrair. Útero não está contraindo adequadamente. Perdeu muito sangue já, corpo está em choque. Alexandre, que estava experimentando a alegria de segurar filha viva momentos antes, agora enfrentava o horror de potencialmente perder mãe dela. Faça algo, ele implorou a Otávio. Por favor, doutor, faça qualquer coisa. Mas Otávio, mesmo enquanto trabalhava freneticamente tentando estancar sangramento, sabia que opções eram limitadas. Sem transfusão de sangue, procedimento que era experimental e raramente disponível mesmo em cidades grandes, corpo de Helena teria que parar sangramento por si mesmo ou ela morreria. Era simples assim, e terrivelmente comum em partos complicados. Generosa, segurando o bebê recém-nascida que acabará de testemunhar brilhar, teve impulso repentino nascido de décadas de fé e experiência com coisas que desafiavam explicação racional. A criança, ela disse a Alexandre. Ela brilhou. Talvez possa. Talvez haja poder nela. Deixe tocar a mãe. Pode não fazer nada, mas... Ela não terminou, mas Alexandre entendeu imediatamente. Ele pegou filha de Generosa com mãos trêmulas, aproximou-se de cama onde Helena estava perdendo cor a cada segundo, e gentilmente colocou o bebê no peito de Helena, pele pequena tocando pele da mãe. Por momento, nada aconteceu. E então, tão sutilmente que quase perderam, luz começou novamente. Não tão brilhante quanto antes, mais suave, mais focada, emanando de bebê mas fluindo em direção a Helena, como se criança estivesse de alguma forma devolvendo energia para a mãe que lhe dera vida. Otávio, ainda pressionando o abdômen de Helena, sentiu mudança sob mãos dele. Útero que estava flácido começou a contrair, lentamente primeiro depois mais firmemente. E sangramento que estava encharcando lençóis começou a diminuir, lentificar, finalmente parar. Eu não acredito, Otávio sussurrou, verificando e rechecando porque evidência desafiava tudo o que sabia sobre medicina. Útero está contraindo adequadamente agora. Sangramento parou. Ela está. Ele verificou o pulso de Helena, que estava fraco mas estabilizando. Ela está estabilizando. Não sei como, não sei porquê, mas está estabilizando.
Ele olhou para a bebê ainda deitada no peito de Helena. Luz já desvanecendo novamente. Esta criança tem algo. Poder de curar? Bênção divina? Não sei. Mas vi com próprios olhos agora 2 vezes. Não é coincidência. Helena recuperou consciência minutos depois, fraca mas claramente melhorando em vez de piorando. Primeira coisa que fez foi verificar bebê, tocando-a para confirmar que estava real, estava viva, estava segura. Nossa filha, ela disse a Alexandre, voz mal mais que sussurro mas carregando alegria pura. Ela é milagrosa. Literalmente. Ela me salvou assim como salvei ela. Alexandre acenou, não confiando em própria voz, lágrimas escorrendo livremente enquanto segurava a mão de Helena com uma mão e tocava a cabeça de filha delicadamente com outra. Notícia do que acontecerá espalhou-se pela fazenda com velocidade surpreendente. Trabalhadores que testemunharam o colapso de Helena, que viram ela ser carregada para a enfermaria claramente em trabalho de parto prematuro, que esperaram ansiosamente por horas sem saber se sobreviveria, agora ouviam história extraordinária. Bebê nascerá brilhando, depois curar a própria mãe de hemorragia que deveria tê-la matado. Detalhes variavam na recontagem, mas núcleo permanecia consistente, algo impossível acontecerá, testemunhado por médico respeitável e outros, algo que desafiava a explicação mas que era inegavelmente real. Barão Augusto foi informado e veio pessoalmente à enfermaria, curiosidade superando o desdém usual por escravizados. Ele encontrou cena de calma tranquila. Helena viva embora exausta, bebê mamando vigorosamente apesar de ser prematura, Alexandre vigiando ambas com devoção óbvia. Então é verdade? Barão perguntou a Otávio. Bebê brilhou? Curou a mãe. Sua voz carregava ceticismo mas também interesse genuíno. Otávio, homem que valorizava a reputação como médico racional, hesitou antes de responder. Mas compromisso com verdade venceu preocupações sobre como seria percebido. Senhor Barão, testemunhei com próprios olhos. Luz emanou da criança 2 vezes, primeiro após nascimento, depois quando colocada em contato com mãe que estava morrendo de hemorragia. E após segundo incidente de luz, hemorragia parou de forma que não posso explicar através de conhecimento médico. Chamaria de milagre se acreditasse em tais coisas. Mas não sei como mais categorizar. Barão aproximou-se de cama, olhando para bebê com expressão difícil de ler. E quando bebê abriu olhos, olhos que pareciam focar de forma impossível para recém-nascido, e olhou diretamente para ele, algo passou por rosto do barão. Não medo exatamente mas reconhecimento perturbador, como se olhos de criança vissem mais profundamente que deveriam, vissem coisas que ele preferiria manter escondidas. Ele recuou abruptamente, compondo expressão em neutralidade profissional. Criança é ativo valioso, ele finalmente disse, pragmatismo reacertando-se. Mais valioso que antecipei. Helena e bebê ficam na casa grande, não nas senzalas. Quero ambas onde posso observá-las, proteger investimento. Foi decisão que revelava muito sobre caráter de Barão, não compaixão mas cálculo, transformação de possível milagre em recurso a ser gerenciado e explorado. Mas resultado, independentemente de motivação, era que Helena e bebê teriam condições significativamente melhores que maioria. Alexandre, ouvindo decisão, sentiu alívio misturado com ressentimento, grato que mãe e filha estariam seguras mas amargurado que segurança vinha não de reconhecimento de humanidade delas mas de valor como propriedade especial. Baronesa Leopoldina apareceu momentos depois, tendo ouvido comoção e vindo investigar. Ela esperava encontrar Helena morta ou bebê morto, resultado que justificaria punição como apropriada. Em vez disso, encontrou mãe e criança vivas, atmosfera de admiração reverente, e marido falando sobre mover escravas para Casa Grande. O que está acontecendo? Ela exigiu. Por que toda essa agitação sobre escrava e bastarda dela? Antes que alguém pudesse responder, bebê, que estava nos braços de Helena, abriu olhos e olhou para Leopoldina. E o que aconteceu a seguir foi transformação tão dramática que deixou todos sem palavras. Leopoldina congelou sob o olhar do bebê, rosto passando por série de expressões, confusão, medo, então algo próximo de colapso emocional completo. Ela cambaleou,
mão subindo para peito como se sentisse dor física, respiração vindo em ofegadas. Eu vejo, ela sussurrou, voz quebrada. Vejo o que fiz. Vejo tudo. Lágrimas começaram a escorrer, depois soluços que sacudiam o corpo inteiro. Mulher que momentos antes estava pronta para criticar ou punir agora desmoronava sob peso de algo que ninguém mais podia ver, mas que era obviamente devastador para ela. Barão moveu-se para apoiar esposa, alarmado por transformação súbita. Leopoldina? O que está errado? Mas ela o afastou, aproximando-se de cama onde Helena jazia com o bebê. Eu sinto muito, Leopoldina disse, palavras saindo em torrente. Sinto muito pelo que fiz a você, a todas vocês. A amargura sobre minha própria infertilidade me transformou em monstro. Enviei você para trabalhar sabendo que poderia matar você e bebê. E por quê? Porque barriga dele bateu levemente em mim. Porque fertilidade dela me lembrava do que perdi. Ela caiu de joelhos ao lado da cama. Por favor, perdoe-me. Sei que não mereço perdão, mas imploro. Helena, exausta e ainda processando tudo o que acontecerá, olhou para a mulher que quase matara ela e filha. Parte dela queria rejeitar desculpas, gritar sobre injustiça. Mas olhou para bebê nos braços dela, criança que brilhara 2 vezes, que curava com toque, que de alguma forma estava forçando confrontação com verdade, e sentiu raiva derreter em algo mais complexo. Você pode mudar, Helena finalmente disse, voz gentil apesar de tudo. Se arrependimento é real, pode ser melhor. Pode honrar segunda chance que minha filha de alguma forma lhe deu. Leopoldina acenou vigorosamente, limpando lágrimas com mãos tremendo. Vou mudar. Juro que vou. E vou garantir que você e sua filha tenham tudo o que precisam. Vou. Ela parou, buscando palavras adequadas. Vou tentar ser pessoa que deveria ter sido sempre, em vez de pessoa que a amargura me transformou. Não era promessa de transformação instantânea, mas era começo genuíno. E todos presentes reconheceram que estavam testemunhando algo extraordinário. Não apenas nascimento de criança especial, mas início de mudanças que poderiam se espalhar muito além de enfermaria pequena. Nos dias seguintes, Helena nomeou o bebê Luz, porque ela trouxe luz literal quando nasceu, e porque a presença dela ilumina a escuridão deste lugar. E conforme semanas se tornavam meses, tornou-se aparente que Luz era criança extraordinária em formas que iam além de 2 incidentes dramáticos de brilho. Ela crescia e desenvolvia-se com velocidade surpreendente apesar de nascimento prematuro. Focou olhos aos 3 dias, sorriu socialmente em 1 semana, tentou rolar em 2 semanas, marcos que normalmente levavam semanas ou meses. Mas mais notável que precocidade física era efeito que tinha em pessoas ao redor. Quando Luz estava presente, a atmosfera mudava visivelmente. Tensões se suavizavam, raivas esfriavam, pessoas falavam mais gentilmente umas com outras. Era como se a presença dela emanasse paz que influenciava todos os próximos. Baronesa Leopoldina visitava diariamente, segurando Luz e chorando silenciosamente enquanto algo dentro dela, algo que endurecera após anos de decepção e amargura, lentamente amolecia e curava. Barão Augusto também mudava, embora resistisse mais e de formas mais sutis. Ele começou a questionar práticas que aceitara sem pensar por décadas. Reduziu o uso de punição física, implementou pausas durante dias mais quentes, até começou a permitir que famílias escravizadas ficassem juntas. Não era transformação completa, pragmatismo e interesse próprio ainda guiavam a maioria de decisões, mas era movimento em direção a mais humanidade. Quando Luz tinha 4 meses, incidente aconteceu que cimentaria a reputação. Marcelo, um dos escravizados, foi esmagado quando carroça carregada tombou sobre ele durante trabalho nos campos. Ele foi trazido para a enfermaria com perna direita grotescamente fraturada, osso projetando-se através de pele, sangramento severo. Dr. Otávio, chamado emergencialmente, examinou o ferimento e deu prognóstico sombrio. Amputação é a única opção. Infecção vai se estabelecer rapidamente em ferimento tão severo. Sem amputação, ele morre. Generosa, que estava cuidando de Luz naquele dia enquanto Helena trabalhava, em tarefas leves na Casa Grande agora,
não Campos, teve impulso. Deixe Luz tocar ele primeiro, ela sugeriu. Antes de decidir sobre amputação. Vimos o que ela pode fazer. Otávio cético hesitou, mas Marcelo, consciente apesar de dor e ouvindo discussão sobre perder perna, implorou, por favor. Deixe criança tentar. Não tenho nada a perder. Generosa trouxe Luz, agora bebê roliço de 4 meses, e gentilmente guiou mãozinha dela para tocar perna de Marcelo perto de fratura horrível. E aconteceu novamente, luz suave mas inconfundível fluindo de luz, concentrando-se ao redor de ferimento. Todos presentes observaram maravilhados conforme, ao longo de próximos minutos, sangramento diminuiu visivelmente, osso pareceu retrair ligeiramente, inchaço começou a reduzir. Não era a cura instantânea completa, fratura ainda estava lá, dano ainda era severo, mas melhoria era inegável. Otávio examinou novamente, estupefato. Sangramento quase parou. Dano aos tecidos moles parece menos severo que era. Isso é impossível, mas estou vendo. Ele tomou decisão que médico mais conservador nunca consideraria. Vou tentar salvar perna. Com melhoria que acabei de testemunhar, talvez haja chance. Não posso prometer sucesso, mas vou tentar. E tentou, colocando o osso de volta, limpando o ferimento meticulosamente, imobilizando perna com tala elaborada. E milagrosamente, contra todas as probabilidades médicas, ferimento curou sem infecção significativa. Marcelo manteve perna, embora andasse com manqueira pelo resto da vida. A notícia espalhou-se muito além da fazenda. Pessoas de propriedades vizinhas, de vilas distantes, começaram a aparecer pedindo para ver bebê milagroso ou criança de luz que supostamente curava doenças. Barão inicialmente resistiu, não queria a fazenda se tornando destino de peregrinação, mas também reconheceu oportunidade. Visitantes traziam presentes, oferendas, dinheiro. Ele estabeleceu dias designados quando luz estaria disponível, transformando dom possivelmente divino em recurso gerenciado. Conforme meses se tornavam anos, mudanças em Fazenda Estrela do Sul tornaram-se mais pronunciadas. Baronesa Leopoldina transformou-se de criatura de crueldade casual em defensora de tratamento humano de escravizados. Ela não apenas parou de ordenar punições mas ativamente intervinha quando outros tentavam. Estabeleceu escola pequena ensinando crianças escravizadas a ler. Ilegal mas tolerado porque ela era baronesa. Até começou a usar fortuna pessoal para comprar liberdade de escravizados mais velhos que passaram vida servindo família. Não era a redenção completa de décadas de cumplicidade com brutalidade, mas era mudança genuína e significativa. Barão Augusto mudava mais lentamente, pragmatismo resistindo à transformação emocional que esposa experimentava. Mas até ele não podia ignorar fatos. Desde nascimento de Luz, havia menos conflitos entre escravizados, menos tentativas de fuga, produtividade em campos era igual ou melhor apesar de condições levemente menos brutais. Ele começou a ver que sistema construído em puro terror era menos eficiente que sistema permitindo alguma dignidade. Em 1884, quando Luz tinha 3 anos, ele anunciou o programa gradual de emancipação, não completo, não imediato, mas começo. Alexandre, agora publicamente reconhecido como pai de Luz, foi um dos primeiros libertados. Mas escolheu ficar, trabalhando como carpinteiro assalariado porque queria estar perto de filha e porque acreditava em mudanças que Luz estava catalisando. Ela está transformando este lugar, ele disse a Helena. E quero ser parte dessa transformação, quero ajudar a garantir que continue depois que... Ele parou, não querendo dizer depois que ela crescer e partir porque futuro era incerto demais. Luz crescia em criança extraordinariamente gentil e sábia. Aos 3 anos, falava não apenas em frases completas mas com compreensão emocional de adulto. Demonstrava empatia profunda por todos, humanos, animais, até plantas. Uma vez chorou por hora quando viu árvore sendo cortada, como se sentisse dor da própria árvore. E seus dons de cura, embora menos dramaticamente manifestados que nos primeiros dias, estavam sempre presentes. Pessoas que passavam tempo perto dela relatavam sentir-se melhor, mais esperançosas,
mais capazes de perdoar e mudar. Quando Luz tinha 5 anos, visitante chegou que mudaria a trajetória. Joaquim Nabuco, abolicionista famoso e político, veio especificamente para conhecer crianças sobre quem ouvirá histórias extraordinárias. Ele passou semana na fazenda, observando Luz, conversando com aqueles que testemunharam poderes dela, documentando mudanças que presença dela catalisara. Ela é extraordinária, Nabuco escreveu em jornal que publicou depois. Não apenas por dons de cura que testemunhei quando ela tocou o homem com febre e doença recuou, mas por presença que torna impossível manter justificativas para a escravidão. Ela é argumento vivo para a abolição. Nabuco propôs algo ousado: permitir que Luz viajasse ocasionalmente, visitando outras fazendas, talvez aparecendo em reuniões abolicionistas. Presença dela poderia mudar mentes, acelerar a abolição por anos. Barão hesitou. Luz era ativo valioso, recurso que não queria perder. Mas Luz, ouvindo conversa, falou por si mesma com sabedoria além de 5 anos. Minha mãe quase morreu porque sistema a tratou como nada. Carrego isso toda a vida. Se posso usar dons para acabar sistema, devo. É por isso que estou aqui. E então Luz começou a viajar, sempre com Helena e Alexandre, frequentemente com Nabuco. Visitou fazendas em toda a província de São Paulo e além. Onde quer que fosse, efeito era profundo. Fazendeiros encontravam-se confrontando Luz, olhando em olhos dela que viam muito, sentindo presença que tornava a crueldade insustentável. Descobriam certezas sobre escravidão tornando-se questionáveis. Não todos mudavam imediatamente, mas sementes eram plantadas. Em 1888, quando Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão, Luz estava no Rio de Janeiro como convidada especial em cerimônias. Tinha apenas 7 anos, mas presença dela carregava peso de simbolismo profundo. Nabuco falou sobre ela em discurso. Abolição veio através de argumentos morais, pressão econômica, resistência de escravizados. Mas também através de pessoas como Luz, que tornaram impossível não ver humanidade que sistema tentava negar. Ela é testemunho vivo de que aqueles que escravizávamos eram capazes de transcendência que excedia nossa compreensão. Após a abolição, Barão Augusto transformou Fazenda Estrela do Sul em cooperativa onde ex-escravizados trabalhavam como parceiros, compartilhando lucros. Leopoldina dedicou o resto da vida à educação e cuidados médicos para ex-escravizados, usando fortuna pessoal para estabelecer escolas e clínica. Eram tentativas imperfeitas de redenção por décadas de cumplicidade com o mal, mas eram genuínas. Helena viveu até 1920, vendo filha crescer em força para bem. Morreu aos 64, cercada por família incluindo netos que Luz eventualmente teria. Em leito de morte, disse a Luz: você nasceu de sofrimento que quase nos matou. Mas transformou aquele sofrimento em luz que mudou o mundo. Estou orgulhosa além de palavras. Luz segurou mão da mãe, lágrimas escorrendo. Você me deu vida quando custou quase tudo. Tudo que sou vem de sua força. Alexandre morreu em 1925, aos 72. Passou últimos anos como carpinteiro-mestre, ensinando ofício a jovens, contando histórias de como filha mudou fazenda e ajudou a acabar a escravidão. Ela é milagre, ele dizia sempre. Não apenas porque brilhou ou curou, mas porque mostrou que mesmo em lugares mais escuros, luz pode nascer se deixarmos. Luz viveu até 1952, morrendo aos 71 anos. Nunca perdeu dons, até final, podia tocar doente e trazer alívio, olhar alma atormentada e oferecer paz. Fundou hospital servindo pobres, escola treinando enfermeiras, orfanato cuidando de abandonados. Casou em 1904, teve 4 filhos que herdaram sua compaixão embora não poderes sobrenaturais. Viu o Brasil transformar-se através de décadas, sempre trabalhando para garantir que transformação incluísse justiça para mais vulneráveis. E sempre, até o último dia, Luz contou a história de Helena, mãe que foi castigada sem piedade enquanto grávida, que sobreviveu ao nascimento impossível, que criou filha extraordinária com amor que transcendia sofrimento. Minha mãe foi forçada a trabalhar até colapsar. Luz dizia em palestras por todo o Brasil.
Foi punida por acidente trivial porque patroa cruel queria exercer poder. Entrou em trabalho de parto prematuro de exaustão. Quase morri, ela quase morreu. Mas algo aconteceu naquele momento de nascimento. Luz, poder que não posso explicar mas que tem guiado tudo o que faço. Por que eu? Luz frequentemente perguntava retoricamente. Por que fui marcada com esses dons? Não sei. Mas sei que Helena escolheu amor quando tinha todo o direito de escolher ódio, escolheu esperança quando o desespero seria justificado, escolheu lutar por minha vida quando rendição seria mais fácil. E essa escolha, escolhas de incontáveis mães escravizadas que amaram filhos em sistema projetado para destruir famílias, é verdadeiro milagre. Meu brilho foi apenas símbolo disso. A história de Helena e Luz tornou-se lenda contada por gerações. Foi preservada em tradição oral, escrita em livros, estudada por historiadores. Pesquisadores debateram natureza de poderes de luz, fenômeno biológico não compreendido, manifestação psicológica, genuíno milagre. Nunca chegaram a consenso, mas todos concordavam que o efeito dela foi real e mensurável. Em 1988, centenário da abolição, governo brasileiro estabeleceu memorial em local de antiga fazenda Estrela do Sul. Central ao memorial estava a estátua de Helena segurando o bebê que brilhava, com inscrição: em memória de Helena e todas as mães escravizadas que amaram filhos através de sofrimento impossível. E em honra de Luz, cujo nascimento milagroso ajudou a iluminar caminho para a liberdade. Descendentes de Luz, havia 67 quando o memorial foi inaugurado. Vieram de todo o Brasil para a cerimônia. Eles contaram histórias passadas através de gerações, histórias de bisavó extraordinária que curava com toque, que transformou fazenda brutal, que ajudou a acabar a escravidão simplesmente por existir e se recusar a permitir que outros ignorassem a humanidade de escravizados. E sempre, no centro das histórias, estava a verdade simples mas profunda. Helena foi castigada sem piedade mesmo esperando o filho, forçada a trabalhar até colapsar, trouxe luz ao mundo em condições que deveriam ter matado ambas. Mas bebê que nasceu daquele sofrimento revelou algo que ninguém esperava, revelou que compaixão é mais poderosa que crueldade, que amor transcende sistema projetado para destruí-lo, que de escuridão mais profunda pode emergir luz que ilumina o mundo inteiro. Luz demonstrou através de existência que aqueles que sistema tratava como propriedade eram capazes de grandeza além de compreensão. Que poder de curar, transformar, inspirar não vinha de posição ou privilégio mas de algo mais profundo, humanidade essencial que nenhuma brutalidade podia extinguir completamente. E talvez mais importante, história de Luz ensinou que mudança era possível. Que até Baronesa Leopoldina, mulher de crueldade casual que quase matou Helena, podia transformar-se em defensora de justiça. Que Barão Augusto, homem que aplicava ciência à escravidão, podia aprender a ver escravizados como seres humanos. Que sistema que parecia permanente podia acabar quando suficientes pessoas escolhiam ver luz em vez de aceitar escuridão. A história persiste hoje, mais de século e meio após nascimento de Luz, porque toca em verdades universais sobre sofrimento e transcendência, sobre como respondemos à injustiça, sobre capacidade humana tanto para a crueldade quanto para a transformação. Ela nos lembra que em momentos de maior escuridão, quando tudo parece perdido, luz pode emergir de formas que não podemos prever. E nos desafia. Quando confrontados com injustiça, escolheremos perpetuá-la ou transformá-la. Quando vemos sofrimento, responderemos com indiferença ou compaixão. Quando o sistema nos diz que alguns são menos que humanos, teremos coragem de ver luz em todos? Essas perguntas, que história de Helena e Luz coloca tão poderosamente, permanecem relevantes. E talvez seja por isso que história continua sendo contada, não apenas como registro histórico mas como desafio moral, como lembrete de que cada um de nós tem escolha sobre que tipo de luz trazemos ao mundo.